Boa noite. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e essa é a primeira de uma série de aulas da nossa disciplina de Lógica e Programação, que nós não só vamos ensinar, ou pelo menos procurar ensinar para vocês, os fundamentos da lógica e da programação de computadores, a lógica booleana, provavelmente, e como também tentar fazer isso utilizando a linguagem de programação LabVIEW da National Instruments, que é uma linguagem orientada a fluxo e muito empregada em engenharia elétrica, eletrônica, automação e, no nosso caso, mecatrônica. O LabVIEW é uma linguagem já consolidada, ela é muito antiga. Ela faz as coisas de uma forma um pouco diferente das linguagens tradicionais e faz as coisas voltada a aplicações de automação e de instrumentação eletroeletrônica, né, de aquisição de dados, de construção de supervisórios. Ou seja, ela é uma linguagem técnica que busca criar um ambiente de programação rápida para o engenheiro eletricista, para o técnico em eletrônica, para o técnico em mecatrônica, para o engenheiro mecatrônico. Pois bem, então vamos começar com uma coisa muito simples. Nós vamos trabalhar com coisas muito básicas no início, mais tarde, né, a gente continua avançando. Só que o importante é que nós vamos tentar trabalhar tanto com os princípios, os fundamentos que estão por trás, quanto com os fundamentos da própria linguagem. Então, quem não conhece LabVIEW, aproveita esta aula para aprender LabVIEW, embora possa conhecer lógica, possa conhecer álgebra booleana. E quem não conhece nenhuma das duas linguagens pode aprender as duas coisas. Tá? Essa linguagem, o trabalho vai estar traduzido em espanhol, grande parte dele, porque isso aqui é um projeto COIL juntamente com universidades da Colômbia. Tá? Pois muito bem. O que nós vamos apresentar para vocês, para começar, é esse pequeno programa. Este programa tem duas janelas, na verdade três. Ele está envolvido numa coisa que o LabVIEW chama de projetos. Tá? Mas nós vamos esquecer por enquanto o projeto. Vamos considerar só o que a gente chama de VI ou Virtual Instrument, instrumento virtual. Esse nosso instrumento virtual tem uma tela, uma interface homem-máquina, uma interface com o usuário, tá? E tem uma área, um diagrama de blocos, onde a gente desenvolve o programa em LabVIEW. O que nós temos aqui é uma coisa muito simples. Tem uma pergunta assim: o Brasil foi campeão mundial em 70? Tá? E Pelé fazia parte da seleção de 70? Bom, se duas. O que isso está dizendo, né? A conclusão é: pode ser, né? Pelé foi campeão mundial em 70? Então vejam bem: se o Brasil foi campeão mundial em 70 se Pelé fazia parte da seleção de 70, então qualquer um de vocês pode concluir que Pelé foi campeão mundial em 1970. Afinal de contas, ele fazia parte da seleção. Esta cláusula e, ou em inglês and, ou conjunção, tá? Ela junta essas duas coisas e resulta nesta terceira coisa. Tá? Então vamos rodar o programa. Primeira coisa: um programa em LabVIEW pode ser executado tanto no painel frontal, no front panel, tá? Quanto no diagrama de blocos, tá? No block diagram. Vocês podem executar o programa aqui ou aqui. Aqui ele executa continuamente e aqui ele executa uma vez só.
nós vamos executar esse programa continuamente, ou seja, ele vai executar e vai voltar a executar de novo, vai voltar a executar de novo e assim por diante. Tá? Quando vocês executam, notem que o fundo da tela do painel frontal ele é quadriculado. Quando a gente executa o programa, o fundo da tela fica cinza, tá? Sem as quadrículas. É sinal que o programa está executando. Vejam bem, essas duas chaves podem ser acionadas com um clique do mouse. O programa é feito de tal forma que quando essa chave é acionada, um LED acende. A chave tem dois estados, ou ela está desacionada ou ela está acionada, o que significa que ou o estado é falso ou o estado é verdadeiro. Ou é 0 ou é 1. Falso, verdadeiro. Notem onde se encontra essa chave no diagrama de blocos. Essa chave se encontra aqui, tá? Da cláusula AND. A mesma coisa, a gente tem um outro bloquinho aqui que apresenta este LED, o resposta 1 da AND. Tá? Ora, este LED tem uma diferença básica desta chave. Esta chave é chamada no LabVIEW de controle. Por quê? Porque ela controla alguma coisa, ela liga e desliga alguma coisa. E este LED é chamado no LabVIEW de indicador. Por quê? Porque ele indica um estado, um valor, um gráfico ou qualquer outro tipo de coisa. Notem que tanto o controle quanto o indicador têm sua representação gráfica quando se trata do painel frontal, tá? Ou a sua representação lógica quando a gente está tratando do diagrama de blocos. Então, aqui a mesma coisa acontece. Claro, vocês não enxergam nada no diagrama de blocos porque ele é o programa. Tá? Será que o programa funciona? Até agora parece que não faz nada. Mas então lá. O Brasil foi campeão mundial em 70? Vamos responder. Sim, foi campeão mundial em 70. Não me lembro, mas acho que foi. Tá? Me lembro que eu vi os jogos. Tá? Então, e Pelé fazia parte da seleção de 70? Aí eu já não sei, mas eu acho que fazia. Parece que andou machucado. Tá? Mas se ele fazia parte da seleção, se ele foi convocado, hoje já está no fim da carreira, não me lembro. Tá? A memória para isso não é tanta. Até não sou um aficionado a um esporte tão grande. Mas vamos dizer que Pelé fazia parte da seleção de 70. Porque se ele não fizesse parte da seleção de 70, a resposta é que Pelé foi campeão mundial em 70? Conclusão, falso. Mas se eu disser que Pelé foi parte da seleção de 70, conclusão, verdadeiro. Vejam bem, o que está escrito aqui, na verdade, não interessa. Essas informações aqui são chamadas de premissas. Ou seja, a gente assume que conhece a verdade delas. Então, eu, sinceramente, acho que foi, mas eu não sei com certeza. Mas para a lógica, gente, não interessa se a premissa é verdadeira ou se a premissa é falsa. A lógica diz para vocês que se algum país foi campeão mundial em 70 e se algum jogador pertenceu à seleção desse país, obviamente, logicamente, esse jogador foi campeão mundial em 70. Isto é lógico. Esta conclusão vem das premissas, independente de ser verdadeiro ou não o que está sendo colocado aqui. Certo? Então, a lógica, na verdade, não é exatamente... não se preocupa exatamente com o valor de verdade das coisas que a gente acredita que sejam verdade ou não. O que a lógica se preocupa é com o resultado verdadeiro, dado que se saiba alguma premissa. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante, porque isso afasta o que a gente chama de semântica da lógica. A lógica, ela vai resultar em alguma coisa que nós vamos entender verdadeiro ou falso, desde que as premissas sejam verdadeiras ou falsas e que o cálculo esteja feito corretamente.
Então, esta aqui é a cláusula end. Como é que a gente constrói o programa? Bom, depois nós vamos fazer um programinha rápido para vocês verem como a gente constrói esse programa. Vamos ver se a gente não tem outras cláusulas para tratar. Por exemplo, esta aqui, que está sendo tratada aqui. Esta é a cláusula OR. Então, ganhei um chocolate. Ganhei um chocolate? É a pergunta. Sempre se questiona assim: ganhei um chocolate? Ganhei ou não? Ganhei um sorvete? Ganhei ou não? Estou feliz? Bom, eu vou estar feliz, pelo menos no meu caso, se eu ganhar um chocolate ou se eu ganhar um sorvete. E se eu ganhar um dos dois, eu também sou mais feliz, embora na lógica a gente não tenha essa gradação mais ou menos. Certo? É sempre tá feliz ou não tá feliz. Então, se eu ganho um chocolate, conclusão, estou feliz. Se eu ganho um sorvete, conclusão, estou feliz. Se eu ganho um chocolate e um sorvete, eu estou feliz. Agora, se eu não ganhar nenhum dos dois, bom, estou triste. Não estou feliz. Esta é a cláusula, que se chama cláusula, né? A porta, também pode ser chamado de porta OR. Lembrem, o nosso programa está rodando, tá? Está rodando, está passando por todas as cláusulas, fazendo todos os cálculos. De novo, a mesma coisa, né? Nós temos um controle aqui, a chavezinha, e nós temos um indicador aqui, resposta 1, que é acionado pelo controle. Por que o controle aciona resposta 1? Porque a saída do controle, um controle sempre tem saídas. Tá? Vocês estão comandando o computador a fazer alguma coisa. Ela entra no indicador. O indicador precisa de que vocês forneçam para ele o que deve ser indicado. Tá? Então isso tem que ser feito, senão vocês não conseguem. Né? Vocês têm que separar as coisas aqui, o que controla e o que mostra o que está sendo controlado. Tá? Então essa é a nossa cláusula OR. Bom, então agora nós já temos duas. Quando as coisas são conjuntivas e quando as coisas são disjuntivas. Tá? Mas tem uma situação interessante, que é esta aqui. Essa é interessante e divertida, talvez. Tá? Ou você está comprometido, ou você está no Tinder. Porque se você estiver comprometido e estiver no Tinder, existe uma probabilidade de você não estar muito feliz. Quando a gente fala em probabilidade, não está correto, porque infelizmente a lógica não trata de probabilidades. Ela pode tratar de probabilidades se vocês acrescentarem alguma coisa a mais nela. Mas aí nós já estamos falando de outra coisa. Né? Aqui, essa nossa lógica é pão, pão, queijo, queijo. A coisa ou funciona ou não funciona. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, na nossa lógica, ou o sujeito está comprometido e ele está feliz, ou o sujeito está no Tinder e ele está feliz. Agora, se ele tiver comprometido e no Tinder, para essa cláusula ele não está feliz. Então, esta cláusula, ela é um ou, como a outra, com uma diferença. Na outra cláusula, no nosso outro ou, o que acontecia era o seguinte: nas duas situações, ele não tinha problema. Tipo assim, você diz para alguém, vá na feira e compre bananas ou maçãs. Se ele estiver aqui na feira e trouxer para vocês bananas, você fica contente, está correto. Ou se ele trouxer maçãs, você fica tudo bem. Ou se ele trouxer os dois, bom, em princípio você não fica triste. Agora, se vocês disserem, olha, vai na feira, me traz bananas ou me traz maçãs, mas não me traz os dois. Então, significa que nós estamos excluindo a possibilidade, né, o cálculo de trazer os dois elementos.
essa exclusão tem um nome e ela se chama XOR ou exclusivo. Tá? Esta é o XOR, ou seja, vocês não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês podem fazer ou seja, responder positivo a uma premissa, ou responder positivo a outra premissa, mas não pode responder positivo ou verdadeiro para as duas premissas. Esta é uma porta bastante importante. Tá? Vocês no curso, na parte de eletricidade, a gente vai se encontrar com ela de novo, por incrível que pareça, quando estiver instalando um interruptor paralelo, tá? Que é uma porta XOR, que a gente costuma chamar assim, porta XOR, XOR. Tá? Mas ela agora, para nós, é só uma cláusula lógica que consegue fazer essa resposta. Bueno, lógica é um troço simples, até que ela fica complicada. Tá? Vamos pensar esta aqui, que parece que já de início está errada. Deixa eu ver se eu apago um pouquinho mais aqui. Vou botar aqui que é melhor. Por que ela parece que está errada? Está chovendo. Está chovendo? Faz a pergunta. Está chovendo? Então, levei o guarda-chuva? Agi corretamente? Então vamos ver o seguinte. Está chovendo. Verdadeiro. Levei o guarda-chuva? Não. Falso. Eu agi corretamente? Não, não. Estava chovendo. Tinha que levar o guarda-chuva. Alguém te disse para ti, tá chovendo. Leva o guarda-chuva. E o cara não levou. Bom, tá molhado. Não agiu corretamente. Que aliás pode botar aqui embaixo. Estou molhado. Né? Tá, mas se não tá chovendo e ele levou o guarda-chuva, que coisa estranha. Bom, aqui é fácil. Se não tá chovendo e ele leva o guarda-chuva e ele não leva o guarda-chuva, tudo bem, né? Ele agiu corretamente. Não tá chovendo. Ele não leva o guarda-chuva. Agora o problema começa aqui. Se não tá chovendo e ele leva o guarda-chuva. Alguém de vocês pode dizer para mim assim, mas professor, não está chovendo? Para que ele levou o guarda-chuva? Ora, é problema dele e não de vocês. Ele é um sujeito precavido. Ele quer levar o guarda-chuva. Ele quer se garantir que não vai ficar molhado. Tá? Então assim, essa cláusula é um pouquinho diferente das outras e ela às vezes dá um estranhamento na gente. Ela é a implicação lógica, essa é mais conhecida também como implicação material. E tem esse paradoxo meio estranho, que não é um paradoxo se a gente pensar bem no estrito, no sentido da lógica. Mas tem que se tomar cuidado com ele, porque ela vai dar esse resultado que pode não ser exatamente o que a gente esperaria que desse. Que é justamente esse. Não está chovendo e o sujeito faz alguma coisa. Ou seja, a primeira cláusula não é válida, a primeira premissa não é válida, a segunda premissa é válida e o resultado é verdadeiro. Tá? Tem alguns exemplos interessantes, assim, né? Mas esse me parece o mais claro. Qual é o problema de alguém levar o guarda-chuva? Não tem problema nenhum. Mas a impressão que a gente tem é que se não está chovendo, eu não tenho que levar o guarda-chuva. Não sou obrigado. Não, tu não é obrigado. Mas não é proibido. Certo? Então, todas essas cláusulas têm no LabVIEW possibilidade de implementação. Vamos parar o nosso programa. Como a gente rodou o nosso programa aqui, ou seja, ele está rodando continuamente, passando várias vezes, a gente para ele aqui. Tem que abortar a execução dele. Abortamos a execução do programa. O programa agora não está mais em cinza. Apareceu os quadrinhos novamente. Vamos construir rapidamente
um programinha para fazer isto aqui, tá? Para botar uma cláusula lógica para que vocês comecem a ter ideia de como a gente faz isso. Vou zerar aqui a tela. Então, primeiro eu tenho que criar uma chave. A chave é um controle, vejam aqui, booleano. Eu vou usar esse aqui. Posso usar outro? Claro que posso usar outro. Tem push button aqui, tá? Todos eles têm como resultado verdadeiro e falso. Vamos botar um diferente aqui, push button aqui. Tá? Ele bota booleano, então nós vamos. Eu não quero ver o nome dessa chave, tá? Eu simplesmente vou aqui, itens visíveis, e desligo o label. Não tenho mais o nome dessa chave. Bom, eu quero que essa chave indique o estado dela, né? Ou seja, a chave é um controle que eu quero que indique o estado dela quando ela for acionada ou não. Tá? Então, se para indicar o estado, eu vou botar um indicador. E o indicador que nós vamos botar é um LED. Agora eu vou botar um LED quadrado. Só para variar um pouco. É interessante que a gente consegue transformar LED em controle também, tá? Mas não é o caso. Dá para transformar. Mas o nosso caso aqui é usar como indicador mesmo. Então, agora nós vamos botar aqui resposta 1. Resposta 1. Se eu rodar o programa assim, eu consigo ligar a chave, mas não acontece nada. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso transferir o dado, o estado desse LED de verdadeiro e falso. Eu preciso transferir ele para a resposta. Tá? Como é que eu transfiro esse dado? Aqui no diagrama de blocos, a gente vai conectar isso aqui nisso aqui. Como se faz a conexão? De novo, Ctrl Z. A gente vem com o ponteiro. Se o ponteiro de vocês resolver não fazer isso aqui, tomem cuidado que às vezes ele pode não estar preparado, está desconfigurado e não está configurado para como é que é dizer, para polimorfismo. Dependendo do contexto, para sensibilidade ao contexto, tá? Dependendo do contexto, o ponteiro pode se transforma no indicador, num ponteiro, ou se transforma, olha só, se transforma se vocês prestarem bem atenção ali, é um rolinho de fio, tá? Quando vocês tiverem um rolinho de fio, vocês podem desenrolar o rolo de fio e conectar ele até a entrada do outro. Se isso aqui não fosse uma entrada, vocês não conseguiriam conectar. Esta linha verde pontilhado indica que nós estamos transferindo um dado deste booleano para a resposta 1 através deste fio. Isto é feito cada vez que o programa chega neste ponto aqui. Ele vai lá, transfere o dado, vai para esse ponto aqui. Então, isto é uma forma de programação chamada de orientação ao fluxo de dados. Esta é uma das características do LabVIEW. Tá? Ele é orientado ao fluxo de dados. Bueno, conectei, vamos rodar o programa de novo, continuamente. Ó, agora sim, a gente conecta e a resposta 1 está definida. Parar o programa. Para facilitar a nossa vida, isso não é muito conveniente, mas eu vou selecionar tudo. Vocês vejam que eu selecionei todos os... E vou dar um Ctrl C. Ele não tem editar copiar, tá? Tem que dar Ctrl C. Ctrl V, virando o direto do teclado. Notem que quando ele copiou os nossos controles agora, sabe o que ele fez? Vocês notaram o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou e adicionou, trocou o nome dos nossos controles. O resposta 1 virou resposta 2. Tá? Vocês podem botar nome igual, mas aí o programa fica meio confuso. Tá? Embora ele acabe funcionando direitinho, ele sabe quem é quem. Vocês aqui não vão saber mais. Bueno,
Tá, mas onde é que foi parar? Eu não tô achando aqui o. Eu copiei e desapareceu os meus controles, mas só tem o resposta um. Cadê o resposta 2? Como é que a gente encontra? A gente clica em cima do bloco no diagrama de blocos, botão direito, Find Control. Ó, agora ele mostrou para mim onde é que está o controle. Ele faz isso, tá? Ele fica meio perdido no meio do nada. Né? Então agora nós temos que achar onde é que estão os outros. A gente provavelmente estão para cima. Ó, estão lá em cima. Isso é bastante comum. Não é comum, ele não sabe onde colocar, ele coloca em qualquer lugar. Né? Pronto, agora nós temos resposta 1 e resposta 2. E agora a gente quer operar, fazer uma operação booleana, ou fazer uma operação lógica, ou adicionar uma porta lógica, que é tudo a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer essa lógica? Né? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar botão direito, tá? Ou seja, o botão direito do mouse entra em todas as funções que a gente tem disponível no diagrama de blocos, que são diferentes das funções que a gente tem disponível no painel de controle, certo? De novo, isso aqui é sensível ao contexto, ou seja, dependendo do contexto de programação que vocês estiverem, ele vai mostrar para vocês um conjunto ou outro. Ok. Então, vamos lá. O que eu preciso mesmo? Eu preciso de uma porta lógica. Ó, booleano, e aqui estão essas portas lógicas da álgebra booleana. AND, OR, exclusive OR, NOT, que só tem uma entrada, aritmética composta. Tem uma tal de NOT AND, mais conhecida como NAND. O pessoal chama de NAND ela, tá? Que é uma porta que ela faz um AND e nega o AND. Vamos ver como é que ela funciona? Fácil de ver. A gente clica nela, bota aqui, conecta uma entrada dela na nossa primeira chave, né, no booleano, e conecta outra entrada na segunda chave. Pronto. Agora a saída, eu quero botar um indicador dizendo para mim qual é o resultado dela. Tem um jeito fácil de botar, sem precisar botar um indicador aqui no controle, no painel de controle, e colocar um indicador aqui direto no bloco, diagrama de blocos. Só que ele vai escolher o indicador que ele quiser, mas fica legal. Ó, vocês clicam aqui, botão direito, Create Indicator. Ok? Olha só, ele fez um indicador para nós dizendo NOT X and Y. Ou seja, ele bota o resultado, X é a primeira entrada, vejam, sim, X, Y é a segunda entrada, a entrada de baixo, e ele vai nos colocar o resultado aqui de NOT X and Y. Vamos pegar o resultado aqui, por acaso ficou aqui perto dessa vez. Ó, NOT X and Y. Ele fez um LEDzinho redondo para nós, vamos fazer ele bem grande esse LED. Então, X e Y negados. Ou seja, acontece isso e não acontece. Aí não acontece. Se acontecer as duas coisas, não acontece a resposta. Tá? É isso que a gente está dizendo com o Not End. Vamos rodar o programa. Não adianta rodar uma vez só. A gente tem que rodar ele continuamente. Opa, rodei e já ligou? Bom, mas é isso que ele é, né? Se tiver ligado os dois, ele desliga. Porque o end, vocês viram ali, era exatamente o seguinte. Se tivesse ligado os dois, ele liga. Basta que qualquer um esteja desligado, ele desliga. E o not end é a negação disso. Tá? Se tiver ligado os dois, ele desliga. Agora, vou botar aqui mais pertinho para nós enxergar bem. Não, agora não vou botar nada. Tá? Agora, se a gente desligar um, ele liga. Ou se a gente desligar o outro, ele liga. Ou se a gente desligar os dois, ele liga. Ele se mantém ligado. Isso é o NAND. Tá? É a negação da porta AND. Então essa é a forma que a gente constrói esses pequenos programas. Recapitulando, só para a gente revisar tudo. Aqui nós apresentamos 4 portas lógicas diferentes.
A gente mostrou como construir esse procedimento simples. Tá? O LabVIEW trabalha com duas telas, uma tela que é o painel de controle, onde a gente tem a interface com o usuário, que é onde ele vai trabalhar, e outra tela que é o diagrama de blocos, que é a programação dele. Tá? A gente viu o que essas coisas são capazes de fazer. Tá? E eu gostaria agora que vocês fizessem as suas operações lógicas com duas operações e uma conclusão, com duas premissas e uma conclusão. Tá? E criem, né, uma semântica, ou seja, criem um significado para cada uma das operações, porque elas em princípio não têm significado. Vocês é que colocam o significado nelas. Tá? Este é o trabalho de vocês, o primeiro trabalho de vocês com o LabVIEW. Lembrem que para executar o programa, se vocês fizerem o programa assim, vocês precisam clicar aqui, mandando ele rodar continuamente. Muito obrigado. Esta é a primeira aula. Vocês têm trabalho definido. Até a próxima, aonde a gente vai tratar de uma aplicação mais interessante com portas lógicas, aí uma coisinha mais real, né? Enchendo e esvaziando tanques, né? Com LabVIEW. Né? Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, tá? E essas são as nossas aulas de lógica e programação com LabVIEW. Muito obrigado. Boa noite a todos.